Boa tarde, a paz do Senhor Jesus a todos. E é com muita alegria que chegou o sábado e nós temos aqui mais um pouquinho do nosso tempo para o momento com a palavra do Senhor. Ontem nós começamos um tema abordando aí, fazendo minhas próprias escolhas. E essa semana estamos aí com a palavra para os homens, falando aí um pouquinho de 3 histórias de 3 homens na Bíblia que fizeram suas próprias decisões, suas próprias escolhas. E que escolhas foram essas? O que aconteceu depois que eles tomaram essa decisão, que eles fizeram essa escolha? Então, nós estamos aqui para dar continuidade a esse tema. Ontem nós estávamos falando da história de Davi, um pouquinho da escolha que Davi fez. Davi se envolveu com Batseba, que ela era uma mulher casada, e ele sabia disso. Ela era esposa de Urias, um dos seus melhores servos, um dos que mais te servia fielmente, um dos mais bondosos, e ele, sabendo aí que ela era esposa dele, mesmo assim, chamou ela para ter relações com ele. Então ele cometeu um adultério. Davi, quando chega aí, ele se torna. Vamos lembrar que Davi, desde a sua infância até se tornar rei, ele obedeceu a palavra de Deus, ele fez tudo conforme a vontade do Senhor. Mas aí quando ele chega no seu auge, que ele conquista aí o reinado depois da morte de Saul, ele acha que por ser rei, não é o que está escrito aqui, mas simplesmente ele chamou essa mulher, sabendo que era casada, para ter relações com ela. Depois ela engravida, e aí ele chama Urias para que Urias deite-se com essa mulher. Deite-se com Batseba, para esconder o seu pecado. Mas Urias é um servo tão fiel que fala: não posso, meu senhor, estou te servindo, estou na batalha, estou cuidando de todas as coisas para o meu senhor. Ao invés de Davi ver aquilo com bons olhos, se arrepender e contar toda a verdade para o seu servo, não. Se arrepender diante de Deus e não mais cometer pecados, não é isso que ele faz. Ele vai lá, ele trama a morte de Urias, pede que os soldados se afastem para que ele fique linha de frente e que ele venha a morrer. Olá, seja bem-vinda, paz do Senhor Jesus. Estamos começando aqui a palavra. E assim, o que acontece aí? Aí ele não só... Obrigada. Ele não só trama a morte de Urias, como ele vai lá e toma essa mulher de Urias e fica com essa mulher. Lembrando aí que ele não amava Batseba, ele não amava, ele apenas a desejou, ele apenas a quis ter por um momento. E ele poderia ter tudo o que Deus tinha, o que Deus poderia lhe dar. Deus poderia te dar tantas coisas, mas ele escolheu pecar, ele escolheu cometer um adultério, ele escolheu ficar com aquela mulher por um momento, e aquele pecado por um momento, que aparentemente ali parece uma coisa tão pequena, se tornou uma coisa grandiosa, gerou um filho, e dali em diante ele começou a ver os frutos do seu pecado. Gente, nós temos que tomar cuidado com aquilo que achamos que é certo. Será que é certo mesmo? Devemos consultar a Deus, devemos orar por aquilo e procurar entender se está de acordo com a vontade de Deus. E Davi cometeu um pecado tão grande que o profeta Natan vai até ele e fala de uma história onde um senhor que era pobre tinha apenas um animal e o outro que era rico tinha vários animais, e esse homem rico pega o único animal deste homem pobre e serve para este homem pobre o próprio animal para ele comer. E aí Davi fala que este homem merecia a morte,
E aí Natan conta para ele que era ele mesmo. Olha só, Davi começa a enxergar o seu pecado. Deus o perdoa, mas vem toda a consequência aí. Ele queria aquela mulher por um momento, por um instante, mas se tornou de que ele teve um filho com essa mulher, ele teve que casar-se com essa mulher, e aí gerou toda uma consequência aí de erros, que se você for lá, eu não vou falar a fundo aqui para vocês a história de Davi, eu só tô repassando aqui o que a gente falou ontem, tá? Então, Davi aí achou que porque já tinha conquistado tudo, já era rei, o que ele fizesse estava tudo certo. E não é bem assim que funciona. Nós devemos entender que não é porque estamos caminhando com Cristo, estamos fazendo a vontade do Senhor, que devemos fazer tudo o que nós imaginamos. Não funciona, as coisas não funcionam assim. Temos que saber o que estamos fazendo, se está de acordo com a vontade de Deus. E aqueles que não estão ali caminhando com Cristo, que possam passar a caminhar, reconhecer os seus erros e voltar para Deus. Tá bom? Aquela mulher ao qual não lhe pertence, você não pode estar fazendo isso. Isso é pecado. Quando a mulher já tem dono, essa mulher já é casada, ela já tem uma pessoa na vida dela, então não podemos nos relacionar com essa pessoa. Deus pode sim dar uma nova mulher para você. Então essa semana estamos aí com a palavra para os homens, por isso que eu tô falando mais assim para o público, para os homens aí, de uma forma a mulher, enfim. E hoje nós vamos estar falando da história de Abraão, tá bom? Antes que a gente comece com a história de Abraão, gostaria aí de estar orando. Vamos fechar nossos olhos, vamos elevar o nosso coração para o nosso Deus. Oremos. Senhor e amado Deus, nesse momento, ó Pai, me coloco aqui diante do Senhor para glorificar o Teu santo nome, para que tudo seja conforme o Teu querer e a Tua vontade. Peço perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados e coloco cada palavra conforme o Teu querer e a Tua vontade, no nome santo do Seu Filho Jesus. Se tiver alguém enfermo, que o Senhor esteja curando, Pai, em nome de Jesus. Se tiver alguém desempregado, que o Senhor esteja abrindo uma porta de emprego, Pai, em nome de Jesus. Se tiver alguém que esteja faltando o alimento, Senhor Deus, que o Senhor possa estar aí. Se for próximo a essa pessoa, Senhor Deus, que essa pessoa possa tentar entrar em contato aqui. Mas se essa pessoa, Senhor Deus, não estiver próxima, que o Senhor levante uma pessoa para estar ajudando essa pessoa, Senhor Deus, na sua alimentação, Pai, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus também peço, Senhor Deus, que o Senhor possa estar, Senhor Deus, curando as doenças da alma, Senhor Deus. Tem pessoas com ansiedade, pessoas com depressão, pessoas querendo tirar sua própria vida, Senhor. Que o Senhor não venha permitir que o inimigo não tenha autoridade sobre essas vidas, Pai. Que o Senhor venha libertar e curar, Senhor Deus, essas vidas através da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Essa é a oração que faço a Ti, que tudo nós venhamos a falar aqui seja para a glória do Senhor. Amém e graças a Deus. Amém. Então, amém. Vamos estar lendo aqui o livro de Gênesis, tá? Capítulo, se você tem uma Bíblia aí, abra essa Bíblia agora. Se você não tem, você pode abrir pelo celular também, tá bom? E se você não tiver nenhum dos dois, pode estar ouvindo aqui a palavra, tá bom? Então vamos lá. Abraão, capítulo 12, do versículo 1 ao 9, vamos estar lendo. Então o Senhor disse a Abraão, na época ele era Abrão, depois ele se tornou Abraão, tá? Então o Senhor disse a Abrão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem.
E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que havia acumulado e os seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse: à sua descendência darei esta terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção à cidade a leste de Betel, a oeste de Ai, a oeste de Betel e Ai a leste. Construiu ali o altar dedicado ao Senhor e invocou o seu nome, o nome do Senhor. Depois Abrão partiu e prosseguiu em direção a Negueb. Então, dali em diante, Abrão depois se tornou Abraão, foi ali caminhando e seguindo todas as instruções que Deus estava lhe dando ali naquele momento. Você está vendo aí a obediência de Abrão? Foi muito importante. Deus estava vendo se ele estava seguindo passo a passo tudo que ele estava falando. Agora nós vamos para o capítulo 13 e nós vamos ler o versículo 14 ao 18, tá? Então, disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo, a outro, porque eu darei a você. Eu a darei a você. Então Abrão mudou seu pensamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Mane, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Dali, Deus já começa a dizer, Deus começa a ver ali a obediência de Abrão, e aí ele já promete para ele aí toda a terra que ele pudesse ver, do leste, do oeste, tudo que ele conseguisse, que os olhos dele alcançassem, Deus já estava dizendo ali para ele que ia dar isso a ele. Só o fato de Abrão estar ali caminhando e seguindo todas as instruções e obedecendo fielmente a tudo que Deus estava lhe falando. Agora a gente vai ler um pouquinho mais à frente, tá? Nós vamos estar lendo o capítulo 22, do versículo 1 ao 19, para a gente poder estar entendendo um pouco mais. Deus vai colocar Abraão, que agora ele já é Abraão, tá? Deus já mudou o nome dele. Por que você está falando Abrão e depois Abraão? Porque Deus mudou o nome de Abrão, né? Quando ele fez ali uma aliança, e eu quero que você leia um pouquinho da história de Abraão. Deus fez uma aliança com Abraão, ao qual lhe prometeu um filho. E Deus cumpriu essa promessa com Abraão em vida. O nome dele era Abrão e o nome da sua esposa Sarai. Deus trocou o nome, tirou o Sarai e deixou Sara. E Abraão acrescentou. Era Abrão e colocou Abraão, né? Então Deus aí mostrou e modificou muitas coisas na vida de Abraão e acrescentou na sua vida e deu o que Abraão estava querendo em seu coração, que era um filho. E Deus cumpriu aí a sua promessa. Mas
Deus coloca Abraão à prova. E é agora que nós vamos estar vendo um pouquinho dessa história. Você pode estar acompanhando por aqui. Lá no capítulo 22, Deus fala assim, ó. Passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Certifique-o ali como holocausto. Sacrifique-o ali como holocausto. Você percebe aqui que Deus fala assim, ó. Tome seu filho, seu único filho. Então, Deus já sabia. Deus sabe de todas as coisas, ó. Sabia que Abraão só tinha um filho. E ele também diz, ó. A quem você ama. Deus sabia que Abraão amava imensamente o seu filho. E aí ele fala, vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento, ou seja, ele foi fazer o que Deus falou. Ele nem pensou, e na manhã seguinte ele já foi ali, né, fazer o que Deus pediu. E ele levantou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho, depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Ou seja, Isaque já era grande. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros de seu filho Isaque. Então, Isaque também já estava aguentando peso aí, né? E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. A caminho os dois juntos, Isaque disse ao seu pai, Abraão, meu pai. Sim, meu filho. Olha que carinho, né, que Abraão tinha pelo seu filho. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou, as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão. E aí ele falou, eis-me aqui, respondeu Abraão. Não toque no rapaz. Vê que Isaque já era um rapaz, já. Disse o anjo, não lhe faça nada, agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Num arbusto, foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá, por isso até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse, juro por mim mesmo, declaro o Senhor que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias, do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então voltou Abraão a seus servos e juntos partiram para Berseba, onde passou a viver.
Gente, que linda essa história e eu gostei muito de ter compartilhado com vocês essa história de Abraão. E você entende aí que a obediência de Abraão levou não somente a Deus abençoar ele com toda a terra que o olho de Abraão pudesse enxergar, seja ao leste, ao oeste, ao sul, aonde ele conseguisse ver com os olhos dele, Deus o abençoou com essas terras e também abençoou ele com o seu pedido, fez uma aliança com Abraão, deu o filho que ele tanto queria, porque vamos ver aí na história, Sara era estéril, e Deus vai lá e dá um filho na velhice de Sara e de Abraão, dá um filho para eles, alegra o coração de Abraão, e dá aí uma descendência numerosa, ao qual ele fala que se pudesse contar o pó ou a areia do mar, se eles conseguissem contar, então eles conseguiriam saber quanto que seria da descendência aí de Abraão. Olha só como Deus abençoou Abraão, como Deus se alegrou com Abraão. E não só deu esse filho, deu essa descendência aí a Abraão, como ele também deu terras a Abraão, e ele prometeu aí a Abraão que por ele não ter negado seu filho, ele fez um teste com Abraão. Ele não ia tomar a vida de seu filho, mas ele queria saber até que ponto Abraão estava disposto a obedecê-lo. E aí Abraão mostrou que estava a ponto de obedecê-lo em tudo, mesmo que ele tivesse que dar o seu único filho para provar que Deus era em primeiro lugar na vida dele. E aí, Deus vai lá e abençoa não somente Abraão e Sara e seu filho Isaac, mas abençoa toda a geração de Abraão, abençoa toda a descendência de Abraão. Olha que bênção! É uma bênção, gente. É muito, muito, muito importante isso que Deus fez na vida de Abraão. E olha só, Abraão obedeceu. Gente, quando nós obedecemos a Deus e quando nós colocamos Deus acima de tudo na nossa vida, seja do nosso filho, seja da nossa seja dos nossos bens, seja da nossa casa, seja dos nossos filhos, seja de nós mesmos, quando nós colocamos Deus acima de tudo isso e quando nós mostramos que amamos verdadeiramente a Deus, Deus nos abençoa grandemente, não financeiramente, sabe? Porque Abraão, ele já tinha bens, ele era bem-sucedido, mas ele não tinha um filho para deixar tudo aquilo que ele construiu. E Deus lhe deu isso. Deus olhou para dentro do coração de Abraão. E Abraão, ele colocou toda a sua vida e toda a sua confiança em Deus e não nele mesmo. Então, nós terminamos aqui essa palavra. Não coloquem a confiança em vocês mesmos, coloquem a confiança em Deus, porque é Deus que pode todas as coisas. Quando vocês, homens, obedecerem a Deus e colocar a sua confiança em Deus e obedecer verdadeiramente, aí passo a passo do que Deus vai te mostrar na sua vida, e através da sua vida, vocês vão ver que Deus vai estar respondendo sim a tudo quanto Ele quiser e quiser fazer pela sua vida, conforme a vontade de Deus e não a nossa. Devemos entender que tudo é de acordo com a vontade de Deus, para Deus, por Deus, e não para nós, por nós, pelo que nós queremos, aquilo que nós achamos que é melhor para nós. Tá bom? Então hoje, como a mensagem é para os homens, eu direcionei um pouquinho mais para os homens. Mas se você gostou dessa mensagem e você tomou e conseguiu trazer essa mensagem para você também, mulher, jovens, compartilhe essa mensagem, tá bom? Compartilhe a palavra de Deus. E amanhã estaremos aqui para terminar o nosso tema fazendo minhas próprias escolhas, tá bom? Então a escolha de Abraão foi obedecer a Deus. E através dessa obediência, Deus o abençoou grandemente, grandemente.
Não financeiramente, porque isso não é o melhor para a nossa vida. Dinheiro um dia acaba, mas a nossa vida eterna, essa sim, nenhum dinheiro pode comprar. Que Deus abençoe sua vida, seu lar e sua casa. Vamos orar? Senhor e amado Deus, nesse momento, ó Pai, estamos aqui para glorificar o teu santo nome. Tu és o nosso Deus. Que nós possamos colocar a nossa vida diante do Senhor, agir conforme o teu querer, a tua vontade, e não para nós, e não por nós, Senhor. E que nós possamos nos diminuir e deixar que o Senhor cresça através da nossa vida, Senhor. Ó, Senhor Deus, que o Senhor seja o centro da nossa vida, que o Senhor possa estar no nosso lar, na nossa casa, em tudo que nós fizermos, Senhor. Abençoa desde já cada homem que pôde ouvir dessa palavra, cada pessoa que pôde ouvir dessa palavra, Senhor. Que o Senhor esteja no casamento dessa pessoa, que o Senhor esteja no lar dessa pessoa, que essa pessoa, se ela ainda não te serve, ela possa tomar uma decisão, Senhor Deus, de estar te servindo, de estar fazendo as coisas de acordo com a sua vontade, te obedecendo, Senhor Deus. Nunca é tarde para se arrepender, nunca é tarde para voltar para o Senhor. Nossa, mas eu cometi tantos erros, mas o Senhor perdoa se você se arrepender de todo o coração. Senhor Deus, tirar todas as artimanhas do inimigo e restaurar essas vidas para a honra e glória do teu santo nome. É assim que eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um grande beijo para vocês e até amanhã com a história de Ló. Nós vamos estar falando aí a história do sobrinho de Abraão, que é Ló. E vamos ver o que nós temos aí sobre a história de Ló, tá bom? Então, amanhã, a partir das 14 horas, aqui online, ao vivo. Espero vocês para mais um momento com a palavra de Deus. Deus abençoe! Tchau, obrigada, viu, Monique? Deus abençoe.